Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, um programa especial com um tema bastante especial. O programa chama Arena do Futuro e o tema de hoje, Futuro Garantido. É um tema extraordinário. Antes da gente abrir a Bíblia para esse estudo, eu quero chamar a sua atenção para os nossos sites, blogs, twitters e tudo mais. No Twitter é @Arena do Futuro. O nosso site, o site da Novo Tempo, é novotempo.com. O nosso blog, você coloca novotempo.com/Arena do Futuro, aí é o nosso blog. E também nós temos um e-mail, através do qual você pode ganhar esse DVD de estudos bíblicos. É o DVD sobre o grande conflito, apresentado de uma maneira bastante interessante. São 18 lições que poderão abençoar a sua vida. E o nosso e-mail, só para relembrar, arenadofuturo@novotempo.org.br. Faça como milhares e milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, somente na cidade de Belo Horizonte, eles estão entregando em 2, 3 meses 600 mil desses DVDs. Somente em Santa Catarina, em Florianópolis, eles entregaram 400 mil desses DVDs. Na América do Sul, nos países de habla castelhana, está em espanhol também esse material, eles estão entregando só na Argentina 200 mil. Depois você vai para o Peru, para a Bolívia, para o Chile, para o Equador, para o Uruguai, Paraguai, vamos somar no total aí milhões, uns 3 ou 4 milhões de DVDs somente nesses próximos 3 meses. Então, é um material que tem abençoado muita gente e tem levado muitas pessoas aos pés de Cristo. Vale a pena você ligar para cá ou mandar o seu e-mail e nós enviaremos para sua casa um desses DVDs totalmente de graça. Agora sim, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, uma caneta, um papel e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Só vou guardar o meu DVD aqui e já vamos direto ao estudo sobre o tema Futuro Garantido. É curioso, né? Futuro Garantido. Sabe que eu estava observando, esses dias eu peguei o meu computador para fazer umas pesquisas e estava observando o seguinte: todo final de ano aparecem esses camaradas aí que dizem que sabem do futuro, sabem o que vai acontecer amanhã e tal, né? Então eles começam a falar, olha, o ano que vem, fulano de tal, o artista, o jogador, eles tentam adivinhar o futuro. E normalmente eles erram, né? Quando acertam é porque falam coisas óbvias. Esses dias eu estava vindo aqui para Novo Tempo, para preparar o programa Arena, e no carro eu estava ouvindo uma reportagem e a pessoa falava o horóscopo. Já viu esse negócio de falar o signo, horóscopo e tal? Peixe, aquário, não sei o que, essas coisas. Então, eu estava ouvindo e o camarada foi falando os horóscopos. Mas eu ria sozinho, né? Porque como pode ser tão ignorante falar um negócio desse? É impressionante isso. O que me chamou a atenção é o seguinte, ele falou assim, ó, peixes. Ele falou assim, peixes. Confia em você mesmo. O seu número de sorte é 99. Hoje é o dia propício para o amor. Veja, isso é futuro, isso é profecia. Rapaz, existem pessoas que não saem de casa sem ouvir essas coisas. Mas não lê a Bíblia, deveria ler a Bíblia. Porque aqui está o futuro. O futuro não pertence a esses futurólogos. O futuro não pertence aos cartomantes, nem necromantes, nem adivinhos. O futuro a Deus pertence. Só Deus conhece o futuro. E esse programa chama Arena do Futuro, para mostrar na Bíblia o futuro que Deus revelou para nós. Então, aqui nós não estamos assim com adivinho, sabe? É baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Agora, o pessoal está aí tentando fazer um seriado, fazer um tipo de novela, uma coisa assim, onde as pessoas vão tentar falar exatamente da astrologia, sabe? Esse negócio do astro, de falar do futuro e tal, e tal, e tal. Quer dizer, na verdade as pessoas estão tentando adivinhar e descobrir o futuro. Mas eu pergunto, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Sabe o que diz a Bíblia? Já vou começar com Tiago. Já vou começar com o livro de São Tiago, esse apóstolo que escreveu algo extraordinário. São Tiago, capítulo 4,
São Tiago, depois de Hebreus, você já tem São Tiago. Está aqui, capítulo 4, versículos 13 e 14 e 15 também. Tome nota desse texto, você vai gostar desse texto. Escuta aí. Tiago 4, versos 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Viu isso aqui? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha aqui, ó. Tiago 4, verso 15, ó. Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele pergunta, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aí o verso 15 fala assim, em vez disto, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Entendeu? Se Deus quiser. E não tentar adivinhar o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas para você ter um futuro garantido, você precisa entender algumas coisas muito simples, muito básicas. Quando a gente olha o Velho Testamento, a gente percebe várias profecias que apontavam para o Novo Testamento, para o futuro, e todas elas ou se cumpriram ou estão se cumprindo, e algumas ainda se cumprirão. Quando você olha para o Novo Testamento, é a mesma coisa. Existem profecias do Novo Testamento que já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão. E essas profecias todas são profecias com datas, que envolvem nomes de cidades, de nações, de reinos. Não é qualquer coisinha água com açúcar, não. É coisa profunda, coisa séria. Entendeu? Por isso, quando eu falo futuro garantido, é porque na Bíblia a gente pode ter um futuro certo, um futuro garantido. Ok? Um exemplo de tudo isso é o que está no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Livro do profeta Daniel, no capítulo 2, por exemplo. Já leu esse texto, não já? Daniel 2 fala de uma estátua. Na verdade, foi o sonho de um rei. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E, logicamente, ele esqueceu esse sonho assim que acordou. E, através do profeta Daniel, ele descobriu o que ele havia sonhado e o significado. Mas antes do profeta Daniel, quem apareceram lá? Quem apareceu? Quais foram as pessoas que apareceram? Os adivinhos, os necromantes, os astrólogos, os futurólogos, todo esse povo. E ninguém entendeu nada. Não sabia dizer o que o rei sonhou e muito menos o significado. Aí chamaram o profeta Daniel. Daniel orou a Deus e falou, Deus, o Senhor conhece o futuro, me mostra. Aqui, ó, Daniel capítulo 2, exatamente isso. E no capítulo 2, Daniel começa a revelar o sonho do rei e o significado. Aí Daniel diz, olha rei, você estava no seu leito e Deus te mostrou, te deu um sonho e você viu uma estátua. A estátua tem 4 partes, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e a coxa de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Ok? Aí quando Daniel começa a descrever isso, o rei vai lembrando automaticamente do seu sonho. E depois Daniel começa a revelar o sonho. Revela o sonho e agora revela o significado do sonho. E Daniel vai explicando, olha rei, essa parte de ouro que é a cabeça representa você, representa a Babilônia. Mas esse peito da estátua de prata representa um reino que virá depois do teu. E essa outra parte de bronze é um terceiro reino que virá depois. E as pernas de ferro é um 4º reino que vai dominar em 4º lugar. E os pés de ferro e barro representam que depois de tudo isso, os reinos estarão divididos. Então Daniel foi explicando tudo. E isso é bíblico, é profético e é histórico. Entende? Por quê? Porque historicamente, o que Daniel revelou para o rei realmente aconteceu. Você sabe, Babilônia dominou o mundo, depois de Babilônia veio o Império Medo-Persa, depois a Grécia, depois Roma. E depois de Roma, os reinos estão divididos como hoje.
Hoje os países, as nações são divididas. Cada uma tem sua constituição, cada uma tem sua administração, seja um sistema presidencialista, parlamentarista, ou quem sabe um outro regime que envolve reis, por exemplo, a monarquia, ou até um outro tipo de governo, mas todos os países são independentes. Exatamente como Daniel falou. Então você viu? O futuro, seguro o futuro. O futuro, de acordo. O futuro, como estava profetizado. Daniel 2 mostrou exatamente uma estátua com 4 partes. Ou seja, o nosso mundo teria numa sequência lógica e progressiva 4 impérios que dominariam o mundo. Como você sabe, Babilônia dominou do ano 606 a.C. até 539 a.C. Só lembrando que a contagem é decrescente, tá? Por isso que é de 606 para 539. Depois de Babilônia veio o Império Medo-Persa, que dominou de 539 a 331 a.C. Depois do Império Medo-Persa vem a Grécia, que dominou de 331 a 168 a.C. E depois da Grécia vem Roma, que dominou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Incrível isso, né? Esses fatos e essas datas são registrados pela história, mas a história só registrou porque tinha uma profecia em Daniel capítulo 2. Tá certo? Essa mesma profecia é repetida em Daniel capítulo 7. E a mesma mensagem, só que agora de uma forma mais profunda, é repetida em Daniel 8. Então Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8 falam a mesma coisa. E você diz, pastor, se falam a mesma coisa, por que é que tem que falar 3 vezes? Por que não fala uma vez só e ponto final? Sabe por quê? Porque isso chama, na teologia, paralelismo profético. O paralelismo profético é exatamente isso. É quando você fala uma coisa aqui, depois você repete o que falou e acrescenta algo novo. Depois repete os 2 e acrescenta um pouco mais. Por isso, tem 4 evangelhos. 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos, se você observar, eles estão tratando basicamente do mesmo assunto, da vida de Jesus. Só que tem detalhes em Mateus que não aparecem em João, e tem detalhes em João que não aparecem em Lucas ou em Marcos, e um complementa o outro, aí fica interessante. Assim é Daniel. Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Eles falam basicamente a mesma coisa, só que um vai lançando mais luz ao outro. Por exemplo, em Daniel 7, Daniel tem uma visão de 4 animais. O leão com 2 asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o animal terrível e espantoso com 10 chifres, unhas de ferro e dentes de ferro e unhas de bronze. Daniel 7. Na verdade, Daniel 7, quando apresenta os 4 animais, esses 4 animais representam a mesma coisa que as 4 partes da estátua. Entende? O leão equivale à cabeça da estátua. O urso equivale ao peito da estátua. O leopardo equivale ao ventre da estátua. E o animal terrível e espantoso equivale às pernas da estátua. 4 lá, 4 aqui. Só que tem mais detalhes no capítulo 7. Quando você vai para o capítulo 8, Daniel tem uma visão do carneiro e do bode. A própria Bíblia diz, o carneiro representa o Império Medo-Persa. E o bode representa a Grécia. Só que quando os dois travam uma batalha, Daniel capítulo 8, Daniel 8, quando os dois travam uma batalha, aí você começa a entender, porque aparecem 4 chifres, e aí vem toda uma história. O tema de hoje não é exatamente esse, por isso eu não estou batendo muito fortemente no Daniel capítulo 8, eu quero mostrar para você que o que a Bíblia diz se cumpre. Eu quero mostrar para você que as profecias de Deus se cumprem todas. Todas. As messiânicas ou as não messiânicas. As profecias apocalípticas ou não apocalípticas. Todas elas se cumprem na íntegra. Você viu em um dos programas nossos aí, que eu apresentei, inclusive, que Jesus nasceria de uma virgem, e a Bíblia disse, inclusive, a cidade que ele nasceria. Percebeu? Isso é muito interessante. Bom, isso nos dá base para a gente realmente confiar, para a gente realmente acreditar na palavra de Deus. Agora, você percebeu aqui que a gente fez uma citação de Daniel 2 e tal, eu li Tiago capítulo 4. Mas nesse momento, eu quero lhe mostrar uma coisa muito, mas muito importante. Veja, por exemplo,
o que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Esse é um capítulo bastante profundo, porque fala das 7 últimas pragas, entendeu? Mas nós vamos pegar aqui o capítulo 16, versos 13 e 14. Ouça, Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse texto está profetizando, está anunciando algo que vai acontecer no futuro. Esse texto está dizendo que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs iriam trabalhar com os reis do mundo inteiro a fim de ajuntar um povo para a peleja, para a batalha, para a perseguição final. Entenda bem isso. Eu mostrei na primeira parte que Daniel 2 se cumpriu, que Daniel 7 se cumpriu, que Daniel 8 se cumpriu. Está se cumprindo e algumas coisas ainda estão no futuro, mas a maioria já se cumpriu. Agora, Apocalipse 16 mostra 3 espíritos imundos trabalhando para promover um negócio chamado ecumenismo. Como é isso? Como entender Apocalipse 16? Eu vou fazer um pequeno intervalo, depois eu volto com você em Apocalipse 16 e nós vamos fazer um contraponto com Mateus e a coisa vai esquentar. Se prepara, eu volto já já.